Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. When it comes to humanity, and I'm speaking about both. Quando se trata de humanidade, e estou falando tanto sobre judeus quanto gentios, todos nós temos algo em comum. Se somos deixados sozinhos, caminharemos para experimentar a ira de Deus. Na semana passada, aprendemos o seguinte: existem vantagens para se ter a Torá? Sim, existem. Ela é a revelação de Deus. Com ela, podemos ter uma compreensão maior do que se é preciso fazer. Mas a própria Torá, como veremos mais adiante, a Torá não é um instrumento que traz redenção. Ela não muda a nossa condução espiritual. E isso é verdade, tanto para os judeus ou para os gentios. Se nós somos deixados sozinhos, estaremos na mesma situação. Estaremos caminhando para a ira de Deus. E com relação à humanidade, só existe um caminho. Preste atenção, pois quero enfatizar isso. Só existe uma maneira. Se houver qualquer outra maneira de experimentarmos o perdão de Deus, a sua misericórdia, para que possamos ter um relacionamento com Ele e sermos recebidos em seu reino, se houver qualquer outra maneira, você sabe o que isso significa? Significa que todo o sofrimento que Yeshua passou por você e por mim, quando ele foi escarnecido, quando cuspiram nele, quando ele foi espancado, açoitado e crucificado, tudo isso poderia ter sido evitado. Poderíamos ter feito de outra maneira. Então, é bastante insultante para Yeshua acreditar que há inúmeras maneiras de se entrar no reino de Deus. Não há. Existe apenas um caminho, e ele é o Evangelho. Bem, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 3. Nos últimos estudos, vimos que Paulo fala tanto de judeus quanto de gentios. Seu objetivo é falar sobre a humanidade. E algumas pessoas até tendem em acreditar no que vou falar agora. Bem, por causa dessa aliança que chama o povo judeu de o povo de Deus, será que eles estão, de alguma forma, isentos de aceitarem o Evangelho? De jeito nenhum. O Evangelho foi primeiramente dado a Israel, para o seu bem, para que eles fossem redimidos. E, em segundo lugar, para levar essa mensagem de redenção e compartilhá-la em todo o mundo. Ouça o que Paulo diz aqui sobre a condição espiritual de toda a humanidade, tanto de judeus quanto de gentios. Vamos começar em Romanos 3, versículo 9. Ele começa fazendo uma pergunta. Ele fala: o que se conclui? Ele quer que a gente reflita sobre isso. Continua a pergunta: será que somos melhores? Agora, Paulo, sendo judeu, ele está falando sobre a comunidade judaica. E ele simplesmente diz: será que, por sermos judeus, nós somos melhores? Será que existe alguma preferência espiritual perante Deus? E a resposta é, ele diz: não, de maneira alguma. Que palavras fortes, não acha? Então ele lembra o leitor algo sobre o que já havia falado anteriormente, que foi como já foi afirmado, como já foi confirmado antes, e continua, tanto para os judeus quanto os gregos, ou seja, os gentios, todos estão sob o pecado. Preste atenção agora no termo sob, que tão frequentemente implica em julgamento. A frase, nós estamos sob o pecado, significa que seremos julgados por causa do pecado. Quem? Não faz diferença. Tanto os judeus quanto os gentios. Todos nós somos pecadores. Portanto, somos deixados sozinhos, sem esperança. Estamos indo, e perceba, se você não aceitou o Evangelho, eu te garanto que você está em um caminho que está se movendo rapidamente para receber
a ira eterna de Deus. E faço questão de repetir isso. A única maneira de evitar isso é por meio do Evangelho, daquilo que o Messias fez. E Paulo diz: nós estamos sob o pecado, sob o julgamento que o pecado trará. E nós também podemos entender isso como estando sob a influência do pecado. Quando Deus olha para a humanidade hoje, ele vê o pecado. E o pecado traz a morte. E pelo pecado, Deus julgará. Portanto, só existe apenas uma maneira de escaparmos do julgamento de Deus. A Bíblia revela que o Messias, que não cometeu nenhum pecado, ele foi perfeitamente justo. Veja, os únicos que estarão no reino de Deus são os justos. Paulo ainda fala sobre se abrir os portões da justiça. Por quê? Para que os justos possam entrar. Então, se formos deixados sozinhos, não seremos justos. Estamos sendo corrompidos pelo pecado. O pecado domina. O pecado nos conduz a tomarmos decisões pecaminosas sozinhos. Agora, a revelação de Deus, a nossa consciência, pode ajudar, mas no final, nossa pecaminosidade dominará o que quer que seja que nossa consciência nos diga. Estamos sem esperança. Nossa consciência não nos salva. Ela não traz uma mudança aceitável. Muitas vezes, ela nos diz o que é certo, quais são as expectativas de Deus, mas a Torá faz isso melhor. A Torá é superior à consciência da humanidade. Mas quando somos deixados sozinhos, nós não somos justos. E é isso que o Evangelho revela. Quando o Messias estava naquela cruz, está escrito que Deus tomou sobre si, que foram tirados de nós todos os pecados da humanidade, todos os pecados, toda a iniquidade, todas as transgressões foram colocadas sobre ele. E quando ele morreu, lembre-se da correlação entre pecado e morte. Ele se tornou pecado para o nosso bem. Ele morreu por nós. E como nossos pecados estavam caindo sobre ele, o que aconteceu? Sua justiça, que tanto que ele é justo, perfeitamente justo. Portanto, a sua justiça foi colocada sobre nós. Essa é a vantagem de você aceitar o Evangelho. A justiça de seu único filho, que era perfeito. A sua justiça é colocada sobre nós. É por isso que podemos ter certeza absoluta. Podemos ficar confiantes que, por causa da justiça do Filho de Deus, que está sobre nós, nós podemos confiar, podemos ter uma esperança que não nos desapontará, que Deus nos receberá em seu reino, porque Ele não vê toda a minha pecaminosidade, já que ela foi tirada. Ele vê que a perfeita justiça de Yeshua, Hamashia, Jesus Cristo, que nos dá essa certeza magnífica. Então Paulo está dizendo agora que estamos todos sob o pecado em nosso estado normal, natural, tanto para judeus quanto para gentios. Olhe agora no versículo 10. Uma das coisas que gosto sobre o Novo Testamento é que ele está constantemente citando o Antigo Testamento. Continuando, o versículo 10 diz aqui: como está escrito. E o que está escrito no Antigo Testamento? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele deixa bem claro, quando olhamos para toda a humanidade, estão incluídos os profetas, Moisés, todos, claro, exceto Yeshua. Ele é o único que é justo, o Filho unigênito de Deus. Mas todas as outras pessoas, ao longo de toda a história, todos nós somos pecadores. Como ele diz, não há nenhum justo. Não, nenhum. E Paulo continua. Olhe agora para o próximo versículo, versículo 11. Não há. E depois ele usa uma frase. Ninguém que entenda. Repetindo. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que esteja buscando a Deus. É interessante ressaltar a construção gramatical, embora eu não vá considerar todas as leis gramaticais, mas a construção da frase aqui, que fala de alguém que está buscando a Deus, ela é usada numa forma gramatical que determina uma descrição. Não há ninguém que possa ser corretamente descrito que esteja buscando, que esteja perseguindo a Deus. Por quê? Porque o pecado domina.
Estamos sob a influência do pecado original com o qual nascemos. Ele nos domina. Por conseguinte, não temos entendimento, não estamos procurando a Deus. Versículo 12. Todos. Essa é uma palavra inclusiva. Todos, ou seja, toda a humanidade. Todos se extraviaram. A palavra que está sendo usada aqui para extraviaram fala de um desvio, ou seja, fazer algo que se desvia daquilo que seja apropriado. Então, todos nós nos desviamos daquilo que é certo, daquilo que é apropriado. Ao invés de seguir o caminho certo, nos desviamos. Quem fez isso? Todos se extraviaram, todos juntos se tornaram. E a próxima palavra é traduzida de várias maneiras e significa alguém que se tornou corrupto. E alguém que, por causa desse estado de corrupção, vou explicar melhor. Pense assim: a comida estragada está podre. E ela pode ser usada? Não pode. Se você comer, você vai ficar doente. E é disso que esta palavra está falando. Todos nós, juntos, nos tornamos corruptos. Não tem valor, não tem vantagens nisso, de jeito nenhum. Todos nós nos tornamos corruptos. E ele diz que não há ninguém que esteja fazendo o quê? E a próxima palavra é tão importante. É uma palavra que provavelmente é traduzida em muitos lugares da Bíblia, com o conceito de bondade. E eu acredito que muitos traduzem como bom, mas não é a palavra habitual para bom. Em sua essência, essa palavra significa graça, ou seja, ninguém é gracioso, ninguém é gentil. O que isso significa? Somos chamados para sermos os filhos de Deus, mas nenhum de nós. É isso que significa. Nenhum de nós reflete o caráter de Deus. Nós não pensamos como Deus pensa, não agimos como Deus age, nós não fazemos nada. E é simplesmente para mostrar que nenhum de nós demonstra que pertencemos a Deus. Por quê? Porque nós não temos, naturalmente, uma aliança com Deus da reconciliação. Nós precisamos compreender que essa aliança que Deus fez com Israel, e graças a Deus ele fez isso, é uma maravilhosa aliança, é uma aliança poderosa. Mas aquela aliança inicial não é uma aliança de restauração ou de reconciliação com Deus. Ou seja, essa aliança inicial não trata do problema do pecado. Ela não trata do pecado dos judeus ou do pecado dos gentios. É apenas a nova aliança, que é uma aliança de reconciliação, uma aliança fundada na redenção, uma aliança que traz um relacionamento. Que tipo de relacionamento é esse? Um relacionamento eterno com Deus. Então, ele diz aqui, não tem ninguém que faça o bem. Não há nenhum só. Então, Paulo enfatiza isso. Veja, não importa em que momento da história, onde você olha, não há ninguém que seja gentil. Não, nenhum só. Versículo 13. Agora, ele descreve a humanidade da perspectiva de Deus. E como eu sei que é da perspectiva de Deus? Porque ele cita as Escrituras aqui. Ele diz, no versículo 13, a garganta deles é uma sepultura aberta. Suas línguas acabam decepcionando. Essa não é uma declaração lisonjeira. E sobre quem ele está fazendo essa declaração? Sobre a humanidade, sobre todas as pessoas. As nossas gargantas são uma sepultura aberta. Se você cai, é perigoso. Uma sepultura aberta é perigoso. E uma sepultura aberta, qualquer sepultura, é corrupta, o que significa que tem impureza espiritual. Depois, Paulo diz que suas línguas, literalmente fala que elas fazem o que é enganoso. Ou seja, elas não falam a verdade. E depois ele fecha esse versículo 13 com outro exemplo fácil de entender. Ele diz, o veneno de víboras, ou de um burro, mas ele está falando aqui sobre um tipo de cobra. Ele diz, o veneno de uma cobra perigosa, está sob seus lábios. Versículo 14, cuja boca Israel deveria ser um instrumento de bênção. Na verdade, a humanidade, se estamos fazendo o que Deus quer,
seremos bênçãos. Mas o que diz aqui é exatamente o oposto. Diz, cuja boca está amaldiçoando. Não está falando de gentilezas, não está falando sobre as coisas que deveríamos, mas de coisas muito, muito decepcionantes. Cuja boca amaldiçoa e está cheia de amargura. Eu acredito que essa última parte, onde está escrito que a boca também está cheia de amargura, traz mais informações. Nós estamos infelizes. Por quê? Bem, existem conflitos neste mundo. A epístola de Yaakov, estou falando sobre Tiago no Novo Testamento. Tiago revela claramente o porquê. Ele faz a pergunta, de onde vêm os conflitos e as guerras? Entendemos conflitos no sentido restrito, apenas um conflito entre duas pessoas, como também entendemos conflitos entre muitas pessoas, que pode levar a guerras. Ele diz isso de forma muito simples. Podem começar assim, eu quero isso, eu não estou te entendendo. Não vê que você está no meu caminho? Como consequência surgem os conflitos. É assim que começa. Pode ser em grande escala ou em pequena escala, mas sempre surgem muitos conflitos. E vemos aqui não apenas conflitos, mas veja o que mais ele diz. Olhe agora para o versículo 15. Ligeiros. E nós talvez possamos traduzir como a maioria das Bíblias traduzem, por rápidos. Seus pés são rápidos para derramar ou vazar sangue. Veja, esse versículo está falando sobre o resultado dos conflitos. Nós já declaramos, e vemos isso ao longo de toda a Escritura, desde o Jardim do Éden. O que é que, em última análise, o pecado traz? Bem, no dia que pecamos, a morte vem, a morte rodeia. Então, ele está falando aqui simplesmente que nossos pés são varridos para derramar sangue. Observe também hoje que, em muitos países, vemos que a taxa de mortalidade, ou seja, os assassinatos, eles estão aumentando. Você pode olhar para a maioria das grandes cidades, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Eu moro em Israel. Da mesma forma, isso é verdade aqui. O número de assassinatos está aumentando em todo o mundo. E essa é apenas uma forma de mostrar a corrupção da humanidade. As coisas não estão melhorando, as coisas estão piorando. E na Escritura, de acordo com os profetas, as coisas vão ficar ainda muito piores. Repetindo o versículo 15, seus pés são rápidos para derramar sangue. Então, no versículo 16, está escrito, vou traduzir, calamidade, destruição. Estamos falando de uma catástrofe, de uma perspectiva divina. Está escrito destruição. A próxima palavra é uma palavra marcante de tristeza. Ou talvez seria melhor traduzida pela palavra miséria. Aqui diz o versículo 16, destruição e miséria estão em seus caminhos. Ou seja, enquanto seguimos, enquanto somos guiados pela influência do pecado, estamos indo rumo à destruição e à miséria. E a palavra miséria tem a ver com sofrimento intenso de dois pontos de vista, fisicamente como também emocionalmente. Ou seja, isso tudo é a miséria de uma maneira bastante inclusiva. É isso que vai acontecer se você for deixado sozinho. Agora, se você disser, eu rejeito o Evangelho, ele não é para mim, esse é o seu futuro. Perceba que você está escolhendo isso hoje. Quando você diz não ao Messias Yeshua, Jesus Cristo, você está dizendo, eu quero, que eu estou convidando a destruição e a miséria para a minha vida. Agora escute, você pode até escapar de muitas dessas coisas neste mundo, mas não se deixe enganar. No mundo futuro, no julgamento, você passará por essa destruição e miséria, por essa tristeza, por aquilo que a Escritura chama de choro e ranger de dentes. Choro, tristeza, ranger de dentes e profunda dor. É o que acontece quando se diz não à provisão de Deus, à sua provisão de perdão, a sua provisão de graça. E tudo isso vem somente pela fé no Messias e Yeshua, e pelo que ele fez. Então lemos, olhe agora para o próximo versículo, versículo 17. E o caminho da paz eles não conheceram.
Eles simplesmente não conhecem o caminho da paz. Eles conhecem a corrupção, eles conhecem a amargura, eles conhecem maldições, mas o caminho da paz eles não conseguem encontrar. Por quê? Porque a paz está inerentemente relacionada à vontade de Deus. E você nunca estará na vontade de Deus até que primeiro você seja redimido. É por isso que a Escritura fala sobre estar perdido. Eles estão perdidos espiritualmente. Eles não estão indo no caminho certo. Eles estão no caminho da miséria, da corrupção, da destruição, dos conflitos, dos assassinatos, do derramamento de sangue. Eles estão cheios de amarguras e não de alegria. A única maneira que a gente pode conseguir chegar ao caminho certo é por meio da fé e do Evangelho, o caminho da paz. Eles não conheceram. E veja no final desta parte, do versículo 18, o que está escrito: não há temor de Deus diante de seus olhos. É sobre isso que ele está falando. A palavra temor tem a ver com prioridade. Algo que eles não estão dando, não deram e não vão dar, que é fazer de Deus a prioridade, o centro de suas vidas. Deixe-me falar com você claramente. Se você não estiver comprometido com as coisas que são prioridades de Deus, que fazem a vontade dele, você é um tolo. Por isso você vai colher as consequências eternas disso. Existe apenas uma maneira de mudar. Você pode até dizer: eu não concordo com nada disso, isso não é quem eu sou. Claro que não é, porque você ainda não foi redimido. Mas quando você disser sim ao Evangelho e reconhecer dizendo: sim, eu sou pecador, e sim, eu confio na obra do Messias na cruz, eu acredito que ele morreu pelos meus pecados, eu acredito que Deus o ressuscitou dos mortos, você o convidará para a sua vida e verá como sua vida vai mudar rapidamente. Você passará por uma grande mudança em todos os aspectos de sua vida. Tome essa decisão. É a decisão mais sábia que alguém pode tomar. Então Paulo simplesmente diz aqui: não há temor de Deus diante de seus olhos. Precisamos ter uma perspectiva. É isso que significa a expressão diante de seus olhos. Eles não estão vendo as coisas como deveriam. Eles não veem as prioridades de suas vidas. Portanto, eles tomam as decisões erradas. Entenda, somente quando nós tomamos decisões piedosas, quando a prioridade de Deus é aquilo que estivermos buscando, então teremos a perspectiva certa e tomaremos boas decisões. Veja agora o versículo 19. É um assunto novo, mas está relacionado. Paulo diz: nós sabemos. Aqui ele está falando, mais uma vez, com a comunidade judaica. Ele está compartilhando com os não-judeus, dizendo: nós sabemos que o que a lei diz. Ele está falando sobre a revelação da palavra de Deus. Às vezes, nós vemos a Torá apenas como aqueles mandamentos nos 5 primeiros livros. Mas nós vemos biblicamente Paulo, por exemplo, em outro lugar, ele usa o termo lei e cita Isaías. Ele está falando sobre a revelação de Deus. Então, olhe novamente, ele diz: nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, ou seja, aqueles que estão com a lei, que estão comprometidos com ela, ela fala para que toda a boca esteja fechada. O que isso quer dizer é o seguinte: quando olhamos para a palavra de Deus e vemos suas expectativas para aquilo que significa ser justo, veja, a lei, a Torá, não é um instrumento de redenção. Ela não me torna justo, mas a lei me apresenta a definição adequada daquilo que é certo, a justiça de Deus. Eu aprendo isso. Eu não a experimento. Eu não me torno assim, mas ela define o que é justo. Portanto, quando eu escuto o que a lei diz, ela me cala, porque eu sei que justo eu não sou. Olhe agora para a segunda metade do versículo 19, diz: e que, sob o juízo, ou seja, ele está falando sobre o julgamento de Deus, esteja todo mundo, todos os judeus, todos os gentios. Se formos deixados sozinhos, estaremos indo em direção ao julgamento de Deus. E perceba o que está escrito, dikos, que significa sob o julgamento de Deus. De quem está se falando? De todo mundo. Assim, vamos olhar agora para o nosso último versículo, o versículo 20. Portanto,
Essa é uma declaração muito importante. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Agora, isso apenas nos diz o que eu disse antes. A lei nunca foi dada como instrumento de justificação. Não é o que eu faço. Se fosse, quanto seria necessário? Quantas boas ações seriam suficientes para que eu tivesse direito? Não há nada na Escritura que se refere a uma determinada quantidade de boas ações. É porque isso não se baseia em ações. Não se encontra nas boas ações a justificação. Então o que ele diz? Está muito claro, olhe de novo. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma. Literalmente, é isso que está escrito. Aqui primeiro vem a palavra tudo e depois vem a negativa. Nenhuma carne será justificada diante dele. A lei nunca foi dada como um instrumento para tornar alguém justo. Ela nos diz algo muito diferente. Olhe agora na última parte do versículo que diz: pois pela lei. Agora vamos aprender o propósito da lei. Pois pela lei vem o quê? Pela lei vem o conhecimento do pecado. É isso que Paulo nos diz. Então a lei, antes de mais nada, é o primeiro e principal propósito. Ela define o que é justo, qual é a vontade de Deus, o que Deus espera de nós. E essa expectativa é uma exigência, não é negociável. A lei nos ensina o que Deus espera e exige de nós. Quando aprendemos isso, descobrimos e pensamos assim: puxa, estou com problemas, eu não estou fazendo essas coisas. Desse jeito vou acabar indo rumo ao julgamento de Deus. Ele está descontente comigo. Mas, no entanto, Deus é um Deus de amor. Nós vemos isso no serviço de sacrifícios. E no sacrifício final, de fato, o único sacrifício que realmente redime eternamente. Todos os outros apenas anunciam, eles mencionam os seus instrumentos de ensino. Mas o único sacrifício que nos redime eternamente, que apaga todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades e transgressões perante Deus e nos concede a justiça eterna, é o sacrifício do Messias. Quando ele morreu, especificamente na Páscoa, no dia da redenção, ele morreu naquele dia para nos redimir eternamente de todos os nossos pecados, de forma que pudéssemos ter uma relação eterna com Deus e que pudéssemos ser pessoas que pertencem ao seu reino. A boa nova, se você aceitá-la, você vai ter a boa nova para todo sempre. E eu encerro por aqui. Shalom. Well, I'll close with that. Shalom. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.